Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9. Abra a sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 9, eles vão colocar aí na tela. Eu quero ler 3 versículos com vocês, o 8, o 9 e o 10. Hoje é um domingo de celebração, domingo da família. Diz assim, ó: em todo tempo, sejam alvas as tuas roupas ou as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Versículo 9, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, quer dizer, a vida do dia a dia, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. O que aconteceu, gente? Porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos orar mais um pouquinho. Espírito Santo, que não seja eu, mas o Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a sua voz. Pessoas que entraram aqui hoje e que uma palavra, meu Pai, muda a sua história, muda a sua vida, muda o seu destino, muda o seu coração, e nos coloca e coloca esta pessoa em níveis muito maiores do que ela poderia imaginar. Me usa, Espírito Santo, fala conosco. Vamos bater palmas aí para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. O autor do livro de Eclesiastes é o sábio Salomão. Ele é considerado um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra. O primeiro grande momento de Salomão, ele escreveu o livro de Cantares. Foi um período da sua juventude, da sua mocidade. E por mais que ele escreve inspirado por Deus, por mais que ele escreve de forma divina, ele também fala como ser humano, e ele fala numa linguagem do momento que ele está vivendo. Então você pega, por exemplo, um adolescente hoje, um jovem de 17, 18, 20 anos, e aí você coloca num bate-papo com alguém já com seus 40, e depois você pega alguém e coloca alguém ali com os seus 70, você vai perceber que se os três conversar acerca de Deus e acerca da palavra, você vai perceber que eles vão falar das coisas de Deus, do reino de Deus, do amor de Deus, mas cada um vai estar vestido de forma diferente. Provavelmente, vem cá um pouquinho, meu filho. Provavelmente, aquele que é mais jovenzinho vai estar falando de tênisinho branco,
aquele que já tem os seus 40, agora já não dá mais, porque em dezembro eu vou completar 50, ele já está com um sapato moderno, mas cinquentão. E se eu colocasse alguém aqui com os seus 70, 60 e pouco, provavelmente ele estaria com a camisa, como é que fala? Se tiver calor Vem cá, Carlinhos, corre aqui um pouquinho. Eu estou procurando alguém, corre aqui. Deixa eu ver como é que você está. Ah não, você está jovenzinho, mas vem cá um pouquinho. Estaria com um sapatinho bico fino, sim ou não, gente? Vocês sabem quantos anos o José Carlos tem, gente? Mas de novo, essa pele bonita aqui, você está esticando ou não? Nunca esticou, Carlinhos? O pastor José Carlos pregou quarta-feira aqui uma mensagem muito gostosa, muito abençoada, mas aqui já é 68, é isso? Esse ano, 68, 67. Vamos dar uma salva de palmas para ele, irmãos. Eu quero chegar nessa idade bonito igual você. Eu tenho certeza que, com todo respeito isso aqui, com muita pureza, as mulheres que estão aqui devem estar pensando no seu marido aí, que talvez já rodou com o pneu murcho, né? E você dizendo: Deus, tenha misericórdia dele, ajuda ele, mas que a unção da saúde e da beleza que pegou o José Carlos, aquela pele oleosa, possa tocar a vida do meu marido. Então, se eu der o microfone aqui para o José Carlos, ele vai ler esse texto e vai falar de coisas dentro de uma linguagem dele. Ele pode até tentar ficar aqui nessa linguagem, mas ele tem o jeito dele, a geração dele, a história dele. Eu tenho a minha geração, veio um pouquinho depois, praticamente aí, 18 anos. Você tem idade para ser meu pai, varão. Bença pai, bença, né? Você tem idade para ser meu pai. E Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Você vê que a minha geração, a bênção é aqui, ó. Por quê? Porque é Senhor, aqui já é você. Deus te abençoe, Elão. Deus é assim. E tudo em paz. A questão é o respeito. Aqui é Salomão, gente. Nessa fase ele escreve cantares. E ele fala umas coisas assim, que a gente fica impressionado. Ele está empolgado, inclusive com a experiência que ele estava tendo com a sua sulamita, né? E aqui ele escreve o livro de Provérbios. Aqui ele já está um pouco mais maduro. Mas aqui nessa fase, ele escreve o livro de Eclesiastes. Obrigado, José Carlos. Vai lá, meu filho. Muito obrigado, viu? Ele escreve o livro de Eclesiastes. Você já viu como começa o livro de Eclesiastes? Na sabedoria de Salomão, no Espírito de Deus. Vaidade por vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Então ele descobriu que as 1000 mulheres que ele teve, você não dá conta nem de uma, irmão, vai arrumar rolo com 2, deixa para lá. Mas ele percebeu que 1000 mulheres não valeu a pena. Ele percebeu que acordar de manhã e, eu vou aqui contextualizar, escovar o dente numa pia de ouro, porque foi isso que o pai dele deixou para ele. O pai dele deixou para ele um palácio para ele morar, e o pai dele deixou só em Barra de Ouro, precisaria 12 carretas, Scania ou Volvo, aquela carroceria grande, baú, 12 só para transportar o ouro que Davi deixou, mais uma mega planta para que o templo fosse construído. Ele percebeu que a riqueza, as pessoas que serviam a ele chegou a essa conclusão: tudo é vaidade. Então nós vamos perceber que a escrita dele em Eclesiastes, ela é a fala de alguém que já viveu praticamente tudo que tinha que viver. Alguém que percebeu como de fato fazer a vida valer a pena. Então, de forma direta, eu quero trazer uma instrução para você nesta manhã, para que você possa melhorar a sua performance,
para que você possa viver níveis maiores, e para que você possa fazer a vida valer a pena, para que você não viva mais, como dizem por aí, uma barata tonta, perdido, acorda de manhã e aquela depressão maldita, começa o dia e cheio de reclamação, de murmuração. A doença do século é depressão? Não, a doença do século é insatisfação, porque o que nos torna depressivos é insatisfação. A gente nunca está feliz com nada, mas não é vocês, somos nós. Essa busca desesperada de sempre ter mais, de sempre querer mais. Eu já contei para vocês, eu ganhei um quadro, e aí coloquei ali num gabinete que eu tenho, pouco uso ele, porque a gente tem uma outra sala, e eu gosto de atender pessoas assim, no tete a tete, sem mesa, num sofá, batendo um papo. O mundo da psicologia prefere assim, os pastores também entenderam que assim fica melhor. Geralmente aquela mesa gera um distanciamento, né? gera do lado de cá tem o clero, com uma super autoridade, um semideus, do lado de lá um pecador que só a misericórdia. E aí quando o pastor senta com a ovelha e não tem essa mesa ali, aí é o convívio, não tem ninguém melhor do que ninguém, apenas o pastor recebeu uma graça de Deus para liderar, para pastorear, para amar, para cuidar. E aí o outro abre o coração e ouve, e atende, e dá um direcionamento, e faz aquela oração abençoada. Mas eu tenho ali um gabinete que tem mesa, que às vezes eu sento lá para assinar um documento e tudo mais. Eu peguei esse quadro e coloquei lá na parede. Aí depois me falaram que não era apenas um quadro com o mapa mundi, não era apenas um quadro com o Brasil e com as nações. Ali é um quadro onde você conhece um lugar, pastor Rogério, você vai lá e raspa, vamos dizer assim, e ali fica identificado que você já esteve ali. Então eu comecei, irmãos, eu vim ali algumas manhãs, e eu pegava, por exemplo, o Brasil, comecei pelo Brasil, e aí eu fui, os lugares que eu fui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paranazão abençoado, aí o MS, o Mato Grosso do Sul, e aí eu nunca fui no Mato Grosso do Norte, e aí o Goiás, e eu fui riscando, e aí eu falei, poxa, eu nunca fui no Amazonas, eu fui pertinho lá na Bahia ali de Marajó, saindo de Belém, quase chegando ali já no estado do Amazonas, mas ainda no Pará. Aí eu pensei, eu falei, eu nunca fui no Amazonas, eu nunca fui no Acre, eu nunca fui em Rondônia, eu nunca fui no Mato Grosso, o MT, eu nunca fui em Roraima, nunca fui no Amapá. É isso, apenas isso. Aí eu falei assim, eu vou nesses lugares. Aí eu fui para a América. Aí eu falei, já fui no Uruguai, já fui na Bolívia, já fui na Argentina, já fui no Paraguai. Bom, está faltando Equador, está faltando Chile, está faltando Peru, está faltando Colômbia. Eu vou nesses lugares. Aí eu peguei lá em cima, já fui no México, já fui nos Estados Unidos, já fui em Israel, já fui na Itália. E aí eu já fui na África, e já fui em 2 países da África, e fui ali pensando, não, eu preciso ir na Austrália, eu preciso ir na Oceania, e tal. Quando eu vi, já fazia 3 horas que eu estava vendo o lugar que eu nunca fui. O Espírito Santo falou assim para mim, boa parte dessas coisas que você vai morrer e nunca vai. Observa, eu ainda vou pregar sobre isso. Eclesiastes 3, nós lemos o 9, eu falei um pouquinho do 1. O 3 diz o quê? Há tempo para? Não é isso que está escrito lá. Leia de novo, não está escrito que há tempo para todas as coisas. Pergunta aí para quem está do teu lado, você tem tempo para todas as coisas? Porque eu não tenho, pergunta aí para a pessoa. Opa, o que está escrito aí? Propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Essas versões aí que é complicada.
há tempo para todo propósito. Eu não tenho tempo para tudo. Eu não vou em tudo, não vou agradar a todos, não vou comer com todos. Fico lá na porta, não consigo cumprimentar todos. Tem uns que quando eu vou para cá, ele já rasgou por lá, que nem está afim de cumprimentar o pastor. Alguns já saiu por ali, outros pegou o fundo e já saiu lá por trás da igreja da criança, pegou o filho e foi embora. Não há tempo para todas as coisas. Deus tem tempo para tudo. Mas Ele é Deus, porque Ele é onividente, vê todas as coisas. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares. E Ele é onipotente, pode todas as coisas. E eu, comedor de feijão com arroz, um instrumento, que estou aqui pregando, no intuito de ajudá-los a fazer a vida valer a pena. Então eu comecei a ver que eu não tenho tempo para todas as coisas. Eu não sou missionário, eu sou pastor de uma igreja local. Então não vai dar tempo de ir em todos os países. Eu não sou um vendedor, eu não sou um homem do mundo dos negócios, para estar em todos, e mesmo assim não vai conseguir. Não vai conseguir. Agora, nos meus quase 50 anos, eu fui pregar numa cidade aqui do Paraná que eu nunca tinha ido. E passei por umas estradas que eu nunca tinha passado. E olha que eu já rodei esse Paraná. Só dentro da quadrangular eu preguei em mais de 600. São 1000 igrejas no Paraná. Eu preguei em mais de 600 igrejas. E nós temos 399 municípios na cidade. Mas não vai dar. Então Salomão, ele chega agora na sua velhice, ele é um ancião, na sua sabedoria, ele chega e ele consegue falar algumas coisas que realmente tem nexo com a vida, que faz sentido. Uma vez eu cheguei, eu me assentei com o Ricardo. Hoje eu tenho dificuldade de ouvi-lo por causa da apostasia e por caminhos que ele pegou, e nem pesquise nada que você vai se escandalizar. Mas eu me lembro que no auge dele como pregador, ele professor de teologia, eu perguntei assim para ele: quando a gente vai elaborar um sermão, fala algumas coisas que o pregador precisa observar na elaboração deste sermão. Ele falou: sabe, Ricardo, uma das coisas que a gente precisa ter muito cuidado é se o que a gente vai falar e pregar tem a ver com a vida, se tem nexo com a vida. Porque a gente às vezes fala umas coisas que não tem nada a ver com a vida. É bonito, o povo aplaude, mas no dia a dia não é funcional. É por isso que hoje os pregadores que mais têm resultado pregando a Bíblia Sagrada, independentemente da faixa etária, do estilo, se é mais pentecostal, é meio neopentecostal, é meio tradicionalzão, o que mais dá resultado é a linguagem do povo. É falar aquilo que o povo entende. O mundo dos negócios não é diferente. É igual você bater um papo com os filhos, trocar uma ideia, falar do dia a dia. Isso dá muito resultado. E aqui no capítulo 9, eu encontro esses 3 versículos, 8, 9 e 10. No 8, vamos lá, fazendo a vida valer a pena. Deixa eu pregar para a gente terminar. No 8, ele diz assim, ó: que as tuas vestes sejam brancas, e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O que Salomão está falando aqui, gente? Ele está dizendo: olha, ande com Deus, viva com Deus. Antes de ontem, não foi sexta-feira, um mocinho que a gente batizou aqui na igreja, como é que é o nome dele, Elisete? Que é o youtuber agora? É o Léo. É o Léo e o outro, como é que é o nome do outro lá? Garcia? Renato Garcia. Esse Renato Garcia tem 30 milhões de seguidores. Cresceu ali na região do Ouro Branco. E o Léo, os pais vêm aqui no nosso culto, nós batizamos o Léo. O Léo cresceu, esses dias ele veio aqui num culto e se reconciliou. Porque ele tinha dado uma afastada, um perdidão. Aí eles compraram uma fazenda agora, porque esses youtubers aí estão bombando. O povo para assistir a série deles
pelo Instagram, pelo Facebook, dá mais audiência do que canal aberto. Eles fizeram uma live, deu 200 milhões de visualização. Pô, o Brasil tem 210 milhões de pessoas, 200 milhões. Quer dizer, no mínimo 100 milhões de brasileiros assistiu os camaradas, e eles são daqui. Eles compraram uma fazenda e agora eles têm lá a série do boiadeiro, da fazenda, é isso, né, Elisete? O rei do gado. E aí ele me ligou: pastor, o senhor não vem aqui porque nós vamos fazer um pedacinho da tua pregação na nossa série e nós queremos ter um tempo, essa turma está precisando de Deus. Eu peguei e fui para lá. Cheguei lá, eles tinham jantado, aí eles fizeram uma capelinha para o culto, e aí colocaram umas 30 cadeiras, e aí fizeram o púlpito, e aí, uma pena que eu não levei ninguém para cantar, devia ter levado, e aí ministrei eles, mas o que eu falei para eles? Foi o seguinte, eu falei: o que está faltando aqui nessa chácara, nessa fazenda aqui? O que está faltando aqui na vida do rei do gado? O que está faltando aqui na vida dessa moçada? Tem uns youtubers lá que está lá numa temporada com eles, que veio lá de Camboriú. O que está faltando aqui na vida de vocês? É Deus. Vocês são criativos, vocês são inteligentes, vocês estão ganhando dinheiro, vocês estão tocando o mundo. Está faltando Deus. Agora, irmãos, é para eles que está faltando Deus? Nós estamos num momento tão desafiador que está faltando Deus para o culto. Está faltando Deus para o nosso casamento, está faltando Deus para a nossa vida. A gente não consegue ter um tempo para Deus, a gente não consegue priorizar Deus, a gente vive numa correria doida. E é disso que Salomão está dizendo: olha, que a tua roupa seja sempre branca. Ele está falando do quê? De integridade, de caráter, de santidade, de vida correta, de vida honesta. Então, meu irmão, você quer fazer a vida valer a pena? Viva a maneira de Deus, viva como a Bíblia te ensina. Ela tem regras, ela estabelece princípios doutrinários, e isso é inegociável. Quer viver o que você nunca viveu? Não espere chegar no culto aqui para você fazer uma oração. Não espere o domingo para você cantar uma música. Compra lá a famosa Alexa. Não é Alexia, é Alexa. Porque me corrigiram esses dias aqui. A minha foi doutrinada Alexia. Acho que se eu chamar ela de Alexa, ela já não responde mais. Você acorda de irmãos. Tem irmão aqui que sempre vai para São Paulo. Tem uma baratinha lá da Alexa, 200, 190, 220. Compra uma dessa e coloca lá. Todo mundo tem internet em casa. Se não tem ainda, fala para o vizinho. Fala: empresta aí, eu preciso ter uma experiência aqui com a Alexa. E torna a tua Alexa uma Alexa crente, convertida, cristã. Fala para ela coisas diferentes. Esses dias um irmão estava nervoso, e aí ele falou umas coisas lá na sala para a família, e a Alexa deu uma resposta lá. E aí ele xingou a Alexa. E a Alexa disse assim: não pode tratar uma mulher dessa forma. Então acorda de manhã e diga assim: pai, tu és maravilhoso. E aí vai lá na Alexa e diz assim: Alexa, coloca aí Ricardo Batarsi no YouTube. E me ouça pelo menos 5 minutos. Chega lá: Alexa, louvor. Só de você falar louvor, já vai entrar. Coloca assim, louvores Alexa 1995. Aí vai começar: em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis. É muita incredulidade. Cadê o glória agora, minha filha? Se envolva com Deus. Está aqui, irmãos. Eu falei para vocês que eu dei uma parada de vir aqui com um laptop e peguei a Bíblia da minha conversão. Eu tinha uma Bíblia da minha conversão, que era uma Bíblia evangelística, e eu comprei essa aqui para estudar. Quer ver o ano? Que ano que é aí, pastor Rogério?
Tá o ano lá, que ano que é? 1995. 1995. Então 30 anos que eu tenho essa Bíblia. Olha aqui que belezinha, ó. Você pega ela aqui, ó. Olha que maravilha aqui. Ajuda, pelo amor de Deus. Fica me irritando uma hora dessa. Obrigado. Olha só, aí ó. Chega lá, ó. Aí você anota, o amarelinho é a parte do homem. O vermelhinho é a parte de Deus. Vai estudando aqui, ó. Olha lá o que está escrito, ó. E o homem andava feliz pelo jardim. E Deus falou, vou tumultuar um pouco. E então da costela de Adão tirou Eva. Forte ou não? Você já tinha lido isso? Arrepiou agora? Mas não está escrito isso não. Ô gente, eu já reformei essa Bíblia. Está vendo esse pedacinho que não tem nela aqui? É que um dia eu fui expulsar um demônio, o demônio saiu do corpo da mulher, entrou no cachorro, e o cachorro me atacou e mordeu a Bíblia. Entrou nos porcos, entrou nos cachorros, e eu libertei o cachorro para a glória de Deus. E até hoje, irmãos, não, já morreu o cachorro, convertido crente. Brincadeiras à parte, compre uma Bíblia, pelo amor de Deus. Traga a Bíblia para o culto, pelo amor de Deus. Coloque uma Bíblia no carro, pelo amor de Deus. Não venha para cá mais sem Bíblia, pelo amor de Deus. Vamos voltar às origens. Vamos voltar a ter sobre a nossa cabeça o óleo, a presença, o azeite, a unção. É disso que Salomão está dizendo. Santidade não saiu de moda. Poder do Espírito Santo, uma vida vibrante, uma vida encharcada pelo óleo, meu irmão, uma vida que tem glória, uma vida que tem vida. É diferente você cantar. Eu estava aqui do teu lado, e aí você foi cantando, você foi adorando, mas quando cantou, cadê o Mateus? Cadê o Mateus? Ô Mateus, quando cantou aquela última agora, que hoje em dia estão cantando essa música mais em velório, algo tão lindo de culto, agora só quer cantar em velório, irmãos. Essa música não fala de morte, essa música fala de vida, porque morrer em Cristo não é perca, não é perda, é lucro. Aí eu vi que você deu uma rajada de língua estranha, porque com todo respeito aos worship e todo respeito às músicas de hoje, mas a maioria delas é repetição que não acaba mais, e a maioria não tem Bíblia no negócio. Então viva com Deus, ande com Deus, trabalhe com Deus. Pastor, se eu der glória a Deus, orar em línguas estranhas no trabalho, eles me mandam embora. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você produzir no trabalho mais do que o teu patrão imaginaria que você poderia produzir. E no teu pensamento tem Cristo, no teu pensamento tem paz, no teu pensamento tem honestidade, no teu pensamento tem dignidade. É você viver com Deus. Eu vou fazer tal coisa, tem a ver com Deus, então eu não faço. É uma vida na presença dele. Ei, Quadrangular Palhano, vamos viver com Deus, vamos andar com Deus, vamos ter um caráter na presença de Deus, vamos mostrar para o mundo que ser evangélico não é apenas um ato religioso, mas é um cristianismo verdadeiro, é uma igreja pujante, é um povo acima da média. Segundo, ele vai dizer assim, ó: goza com a mulher da tua vida. E aí ele vai falar da dignidade do trabalho. Quer fazer a vida valer a pena? Tem duas coisas que é tremendo: trabalho e família. Você precisa investir na tua família. Você precisa ter tempo com a tua família. Você precisa, a Lana, a Lisete manda ela para o quarto, ela volta para o quarto da gente e coloca um colchãozinho do lado. Aí ela deita no colchãozinho, pula para a cama, e aí ela, dali a pouco, me expulsa da cama, me joga para o colchãozinho. Dali a pouco eu acordo, só está eu e ela, e a Elisete já está em outro canto, porque esse dia ela disse assim: essa noite eu não sei quem roncou mais, foi você ou foi a Lana? Falei: é porque a Lana está estudando, está cansadinha, e eu estou trabalhando por aí, estou cansadinho. Então, quando foi agora essa noite,
ela veio lá no meu lado, me abraçou para dormir comigo, mas não deu 3 minutos, ela saiu. Eu falei, por que você está saindo, filha? Era de madrugada. O senhor está roncando, pai? Eu falei, mas é que ontem eu preguei em Andirá, jantei tarde em Andirá, jantei uma carninha de porco com arroz e feijão, aleluia. Você precisa estar com a tua família, você precisa investir no teu casamento, você precisa proporcionar alegria para tua esposa e para o teu marido, você precisa ter uma conversa séria com teus filhos, você precisa criar momentos com teus filhos, você precisa gerar liberdade com os teus filhos, você precisa gozar a vida. Tem coisa que não vale a pena. A gente vive muito estressado, aí a gente chega na casa, eu não sou diferente, essa correria doida, desenfreada, e aí toda hora a gente está deixando aquilo que também é prioridade. Porque pensa comigo, alguém que anda com Deus, e ele é cheio do Espírito Santo, e ele tem uma índole, um caráter bacana, e aí a família dele é cuidada, é honrada, é prestigiada, é presenteada, é cuidada. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você, diante de Deus, eu já larguei muitos momentos com amigos, porque não tinha nada melhor do que estar com a Elisete. Aí você de vez ficar com a tua esposa cheirosinha, ah pastor, mas está difícil, compra uns cotonetes para ela dar uma limpada que vai melhorar. Para você ficar do lado de macho, de marmanjo, contando piada, mentindo pra caramba e pensando num monte de coisa que não presta. Nada, a melhor amizade que pode ter é a tua esposa, é a melhor amiga que tem que ser, é onde você conta tudo, confidencia tudo. Mas aí hoje mesmo as pessoas na igreja estão colocando senha no celular, e aí ninguém pode ter acesso, e aí quando consegue ter acesso já pagou tudo o histórico. Deixa lá o histórico, homem. Por que a tua mulher não pode ver o histórico? Por que o teu pai, filho, não pode ver o histórico do teu celular? Ô pastor Lima, eu vou te chamar mais uma vez. O pastor Lima é formado em ciências da computação, processamento de dados. Nós vamos pegar lá e você traz os históricos tudo de novo. Total. Pega o celular aí que foi apagado o histórico, dá na mão dele para você se ele não traz tudo de novo. Isso é um hacker, irmão, isso é um hacker. É um perigo esse homem. Invista na tua casa e na tua família. E aí o texto vai dizer, o trabalho, a dignidade do suor derramado. Irmãos, você precisa se apaixonar um pouquinho mais por aquilo que você faz. Tem gente que pergunta assim, pastor, como que faz para mim ganhar dinheiro? O cara quer uma ferramenta coach, ele quer um segredo profético, ele quer uma oração especial. Eu falei, para ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar, meu filho. É trabalho. O trabalho dignifica o homem. Você pode produzir mais, você pode fazer um pouquinho mais de hora extra, você pode corresponder mais com a empresa que você trabalha. Que isso, irmãos? Nessa história pastoreando 27 anos, tem alguns, mas tem um que teve um dia que ele chegou aqui e ele estava para servir, mas envolvia uma oferta financeira que a gente dava, porque ele estava toda hora, envolvia combustível e tal. E aí ele chegou, e o culto da tarde começava às 3 horas. E aí ele chegou 1h30, e uma das líderes do culto da tarde viu ele por ali. E aí chegou nele e falou assim, meu filho, você não pode vir aqui um pouquinho? Não, pois não, diga lá, eu estou precisando de uma ajuda aqui. Era uma outra área da igreja. Aí ele falou assim, não fui chamado para essa hora e ainda não deu o meu expediente. Eu chamei ele, falei, meu filho, vai estudar, vai bater um papo com teu pai e tua mãe, e a hora que você puder, sirva aí como um voluntário. 100% voluntário. Faça o dia que você quer, a hora que você quer. Nem assim vai dar certo. Porque se eu faço para os homens bem feito,
Aqui eu não faço para Ricardo, aqui eu não faço para Quadrangular, aqui eu faço para o meu Jesus. Aqui se eu limpo uma cadeira, eu arrumo, organizo, é porque um filho de Jesus vai se assentar. Se eu preparo um ambiente, é porque alguém que está caído, sem esperança, vai levantar a mão e vai entregar a vida para Jesus. E aí eu chamei ele e falei, não vai rolar, não vai. Eu preciso de pessoas que façam um pouquinho a mais do que foi pedido. Faça aquilo que não foi pedido. Eu já contei, alguns ouviram, mas eu vou dar um repeteco aqui rapidinho, para mim poder terminar. Eu me lembro que em 2011 eu fui para Israel, e rapidinho aqui, quando eu cheguei lá em Roma, ia trocar de avião, porque em Israel não pousa avião com mais de 200 passageiros, por causa de uma questão de guerra. Então os grandes Boeing vão até a Europa, e dali é 3 horinhas, 2 horas e meia, o avião é menor, a questão de segurança. E aí para trocar a aeronave, ficava lá umas 8 horas no aeroporto. Alguns foram lá para o Coliseu, eu fui dar uma volta, o aeroporto de Roma é muito grande, eu fui dar uma volta. Aí eu vi uma bolsa da Guess, eu me lembro até hoje, 120 euros. Aí eu calculei rapidinho, dava uns 500 reais. Aí eu falei, eu vou comprar essa bolsa para a Lisete. Lá em Londrina é 2.000 uma bolsa da Guess dessa. Nem que eu fique em jejum lá no Monte Carmelo. Mas a hora que eu voltar para Londrina, dar essa bolsa para ela no aeroporto, ela vai rir até em casa. Feliz. E a hora que chegar lá, quem vai rir sou eu, aleluia. Vou comprar essa bolsa. Só que malemar português e língua estranha, como é que eu vou comprar essa bolsa? Lá sei falar italiano. Aí veio um senhor que estava na caravana, falou em italiano, para mim encurtar, comprou a bolsa. Falei, que beleza, rapaz. Compramos por 90, uma coisa assim, 90, 100 euros. Ganhei desconto. O brasileiro é uma choradeira que só Jesus. Aí saímos dali, o avião partiu, chegou lá em Tel Aviv, 30 quilômetros de Jerusalém. Tinha uma crente lá com uns vidros de azeite que ela levou, azeite e comida. Ela queria levar para consagrar lá e não podia entrar com aquele monte de óleo. E rolo na mala daquela crente, uma crente da Deus e Amor. E língua estranha daqui, e o judeu bravo. Lá vai o mesmo irmão que conversou em italiano e conversou em hebraico, e já liberou a bolsa da mulher, e entramos e vamos que vamos. Aí eu chego lá no hotel, vi uns morenos bonitos, alto, estou economizando aqui, alto. E aí eu falei, o nome dele é Lorival. Eu falei, o Lorival agora é meu amigo, já fala italiano, hebraico, vou ficar do lado dele. Aí eu falei, mas o religioso, geralmente ele pode mesmo falar italiano, ele pode mesmo falar hebraico, né? Aí dali a pouco eu falei, e aí Lorival, é da África essa turma aí? Não, isso aí é tudo francês, Ricardo. Chega lá, estão tudo na mesa fazendo check-in, nós na fila. Eu cheguei lá e ele falou, fala bonjour. E eu, bonjour. Pensa, já fiquei amigo dos franceses. E ele conversou em francês com a turma. Aí chegamos lá no hotel, fomos no Mar da Galileia, tem um peixe chamado peixe de Pedro. Eu fui comer esse peixe de Pedro. É tipo um curimba, um peixe frito assim, inteiro. Aí eu vi o Lorival conversando em inglês lá com a turma. Eu vi o Lorival conversando em alemão. Aí eu vi o Lorival conversando em espanhol. Aí nós fomos para o Jordão. Tinha uns padres batizando de um lado. Então a pessoa ficava de pé dentro da água, o padre pegava a água e jogava na cabeça. E os pastores batizando do outro lado, mergulhavam o corpo. E tinha uma caravana que eles são parecidos, né? Chinês, coreano, japonês, é tudo parecido. E eu pensei que era japonês. Tinha uma caravana. Aí uma mulher saiu lá da caravana e veio no canto assim, ficou assistindo os pastores mergulhando. E a lágrima escorreu assim, veio. O Lorival viu, ele foi. Quando ele foi em direção, eu falei, eu não acredito, o homem vai falar em japonês. Cheguei do lado do Lorival e eu vi que não era japonês. Era, mas não era. Falei, você está falando em que língua, Lorival? Estou falando em mandarim, ela é chinesa, Ricardo. Eu falei, você é de qual planeta, homem? O padre ficou bravo, o Lorival entrou com ela na água e batizou ela no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em chinês. Bom, para me encurtar, fiquei amigo do Lorival. Falei, conta um pouquinho da tua história. Ele falou assim, eu morava em Rolândia, numa fazenda ao lado da cidade. Meu pai tratorista, o patrão confiava muito nele. Com 14 anos de idade eu coloquei o primeiro sapato furado no meu pé que eu ganhei.
Cheguei pro patrão do meu pai e falei assim: deixa eu rastelar, cuidar aqui, você me dá um dinheiro e eu preciso crescer na vida. E ele me confiou, então eu cuidava da frente da casa da fazenda, deixava tudo limpinho. Um dia eu falei para ele: me dá uma oportunidade fora daqui. E o patrão do meu pai me mandou para Curitiba. Então com 16 anos eu fui trabalhar na Bosch, que o irmão dele me colocou lá. Então eu pegava bobina e levava de um lado para o outro, que era bobina de exportação que ia para o México. E aí um dia eu estou empurrando o carrinho e eu vi um papel de bala no chão. Aí eu falei: se eu cuidava do chão batido da fazenda, não vou cuidar desse piso bonito aqui da empresa? Parei o carrinho, peguei o papel, coloquei no bolso. Um papel mudou a história do Lorival. E quando eu peguei o carrinho para continuar minha viagem, uma mão me tocou, olhei, um cara de terno, gravata, chapéuzinho desse de segurança na cabeça, capacetezinho. Ele falou para mim: qual o teu nome? E eu falei: Lorival. E ele disse: amanhã você peça para o teu superior levar você em tal lugar. E eu continuei meu serviço. No outro dia me levaram lá e era o gabinete do presidente internacional da Bosch. Lembra quando Boaz sai de dentro do palácio e encontrou Ruth, uma moabita que jamais trabalharia dentro do palácio? Encontrou ela colhendo espigas de cevada. Ela era uma viúva que decidiu cuidar da sogra. Ela primeiro colhia espigas da sobra que caía, depois ela colhia espiga entre os segadores, e depois ela se tornou líder dos segadores. Uma mulher que tinha tudo para dar errado. Quando Boaz viu ela, disse: tira ela daí e traga ela para dentro do palácio. Ela se casou com Boaz. Só que Boaz tinha tudo para dar errado, como a mãe dele tinha tudo para dar errado, porque a mãe dele era uma prostituta chamada Raabe, que largou o mundão do programa e se aliançou com Josué e foi fazer a obra de Deus. Os dois se casaram, geraram um filho por nome de Obed, geraram um neto por nome de Jessé, geraram 8 bisnetos e o nome do 8º Davi, geraram um tataraneto, que é esse Salomão que eu estou pregando, que gerou e que chegou em José e Maria e veio Jesus, o Salvador da humanidade. Na genealogia de Mateus, várias gerações, você não vai encontrar preguiçoso, escute isso. Na genealogia de Jesus, você vai encontrar improvável, você vai encontrar gente pobre, gente marré, mas você nunca vai encontrar um preguiçoso. Na história dos 12 discípulos, você não vai encontrar Jesus chamando ninguém na porta da casa 11 da manhã: ei, tem currículo? Ei, vamos. Não, ele encontrou, foi pescando, ele encontrou, foi trabalhando. Sempre. Um dia perguntaram para Jesus: por que você trabalha tanto? E Jesus disse: porque o meu Pai que está nos céus, ele sempre trabalhou. Ele teve tempo para descansar, descansou no 7º dia, mas ele trabalhou 6 dias. Que venha no Brasil, irmãos, um tempo novo, de gente trabalhador. O nosso Brasil tem muito sanguessuga, que fica esperando migalha cair da mesa. Gente que vota em pessoas por causa de benefício e de favor. Nosso Brasil vai ser liberto das garras deste Satanás opressor, que gerou no brasileiro comodismo, indiferença, religiosidade. Que venha um tempo novo, gente. O Lorival falou para mim: Ricardo, um papel de bala. O cara disse assim lá na sala: se esse cara, ele cuida da minha empresa, não sendo um líder e um dono, imagina se eu tornar ele alguém da prateleira de cima, o que ele vai fazer? E aí, Ricardo, eu continuei trabalhando e fui crescendo, me levaram para os Estados Unidos, e eu sou o atual executivo internacional da Bosch. Aqui em Israel tem 10 irmãos da igreja, que eu cheguei para o meu pastor e disse assim: pega 10 irmãos que querem ir para Israel, é pobre, não tem dinheiro, e eu vou bancar eles para vir comigo. Sabe por quê? Porque lá atrás eu não tinha nem sapato para colocar, mas o dia que eu fiz, além de empurrar o carrinho, eu limpei um piso que não era minha obrigação. Deus me colocou num nível maior. Não era obrigação de Ruth dar comida para sua sogra, era obrigação inclusive do primo Boaz, que tinha que cuidar dela pela lei. Quando a gente faz mais do que temos que fazer, quando a gente se torna resiliente, vai para cima, soa a camisa, criatividade nesta mente, você vai ganhar dinheiro como você nunca ganhou, você vai prosperar
prosperar como você nunca prosperou. Chegou o tempo de você comer o que você nunca comeu. Não vai dar para visitar o mundo, mas vai dar para fazer a melhor viagem internacional da sua história. Não vai dar para agradar todo mundo, mas vai dar para você mudar o mundo de alguém e cuidar da tua família como você nunca cuidou. Seja bem-vindo a uma nova fase da sua vida, da sua família, do seu trabalho, do seu suor derramado. Eu quero terminar aonde ele vai dizer assim, ó: tudo que vier a tua mão para fazer, faça. Porque para onde você vai, não tem mais projeto. Está tudo organizado no céu. Está tudo prontinho. Nós não vamos precisar, depois dessa fase aqui, nós não vamos precisar chegar lá e ter que ralar, suar, chorar, acordar de manhã, pagar preço. O que está escrito em João 14? O que Jesus disse para os discípulos? Eu vou para o Pai. Para fazer o quê? Esperar vocês lá, seja o que Deus quiser. É isso que ele falou? Eu vou para lá para vos preparar lugar. Eu vou organizar. Mas um dia eu voltarei para buscá-los, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você vai chegar lá, não tem mais projeto, já está tudo pronto. Não tem mais que pagar preço. O preço já foi pago na cruz do Calvário. E o preço que você pagou da dignidade de nunca se desviar e nunca se afastar dos caminhos dele, e ser chamado de bendito de meu Pai. Quer fazer a vida valer a pena? Primeiro, teu caráter e a tua unção. Segundo, tua família e o teu trabalho. Terceiro, um propósito específico que Deus te confiou. Qual é a tua grande missão? Para que você foi chamado? Você já discerniu qual que é o seu grande propósito? Por que eu aceitei o convite lá de Andirá, da inauguração do novo templo, onde estava lotada, Vanessa, lotado, de uma fase nova na vida do pastor Messias. Por que eu fui lá? Foi dando umas 4 horas da tarde, eu ia ligar para ele e dizer que eu ia enviar um pastor da nossa confiança lá pertinho dele para ir lá e pregar. Quando eu cheguei lá, pensa na alegria que eles me recebeu. Preguei 52 minutos, a tampa da chaleira voou. Comi um feijão com arroz, comi um pedacinho de carne de porco, comi um pedacinho de peixe, uma salada. Eu estava saindo aqui de Londrina, o Francisco, um pastor, está congregando aqui conosco. O telefone tocou. Ô pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aqui é o Chicão. Eu falei, fala pastor Francisco. Ele falou, pastor, eu estou vendo que o senhor vai pregar daqui a pouco em Andirá. Eu falei, verdade, você viu aonde? Eu vi aqui na internet. Diga, Chico, posso ir contigo? Eu vi que a Elisete estava. Eu falei, fechou. Ele foi comigo, comeu só Jesus na causa. Voltou conversando comigo. Eu dei para ele do meu tempo 3 horas e meia, que foi a conversa da ida e da volta. Tem gente que vive reclamando, pastor, não tem tempo. Cria o teu tempo, pare de ficar me esperando, vá atrás também, corra atrás, manda uma mensagem, marca um horário, se preocupe com a tua vida, faça a tua parte, porque Deus ama a todos, mas aqueles que descobrem quem Ele é e o que Ele está a fim de viver, vai viver coisas poderosas. Vamos para cima, gente. Deus nos deu esta igreja. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Esses dias atrás, ela estava com um pouquinho mais de gente, mas você tem noção de quantos pastores daqui já foi aí para os bairros abrir igreja? Não só da Quadrangular, porque aqui conosco funciona assim: se um pastor não quer mais ficar comigo, ele tem direito de fazer 2 coisas: ou ir congregar em outra igreja e auxiliar outro pastor, ou ele abrir o seu próprio ministério. E não precisa dividir, não precisa rachar. Ah, pastor, eu vou colocar um outro nome, não quero Quadrangular. Qual é o nome? Jesus foi, daqui a pouco ele está de volta. Então registra lá essa igreja, Igreja Evangélica Pentecostal Jesus dá pau no diabo. Eu garanto que eu vou te comprar 50 cadeiras, vou roubar um microfone para você, e você vai lá fazer a obra. Não precisa dividir, não precisa de confusão. Nós temos 400 mil pessoas em Londrina para ganhar para Jesus. Quem reparte fica com a melhor parte. Tem alguns que ajuntam
junta só num lugar. Deus me deu uma unção para juntar em diversos lugares. Então, por mais que é um pouco doloroso recomeçar algumas áreas, temos que recomeçar. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, e não adianta reclamar, não adianta ficar murmurando, não adianta ficar arrumando culpado. Vá fazer o que Deus te chamou enquanto é tempo, porque daqui a pouquinho o paletózinho de madeira vai estar sendo escolhido. Se você for um cara muito amado e que deixou um patrimôniozinho, eles vão gastar uns 10 conto e vão comprar um caixão bacana para você. Se você foi um camarada muito chato, sabe aquela mulher chata, todo lugar que vai arruma confusão, aquele homem insuportável, se você for assim, pode ficar tranquilo que a prefeitura vai conseguir arrumar um caixãozinho no social para você, ou a gente manda uma coroa aqui para você. Vá com Deus, Deus abençoe. Já passou da hora, meu Deus do céu, aleluia. E a gente manda lá uma coroa, investe uns 2.000, paga o teu velório. E aí, se foi para o céu, para o inferno, aí já não é mais coisa nossa, aí é você com Deus. Faça a vida valer a pena. Faça a vida valer a pena. Se coloque em pé. Aleluia.